Você já ouviu falar de Sueli Carneiro? Não? Bom, então você tem um problemão, porque isso demonstra uma grandíssima ignorância da sua parte, mas é uma ignorância que esse ótimo livro da Bianca Santana, minha colega jornalista e escritora, lançou faz algumas semanas, lançou em maio, pela Companhia das Letras. Ele tenta preencher, tenta acabar com essa ignorância de quem não conhece uma das maiores intelectuais brasileiras, é a Sueli Carneiro, que tem sua vida contada no Continuo Preta. Eu fiz essa brincadeira de se você conhece ou não conhece a Sueli Carneiro, porque a gente no Brasil, justamente por sermos uma sociedade racista, a gente aprende muito pouco sobre a história do povo negro, sobre a própria escravidão, sobre o que fez e o que faz o racismo estrutural se perpetuar, sobre os heróis negros e também sobre os intelectuais negros. Quando eu li esse livro, eu já conhecia a Sueli, eu já sabia da sua importância, não tinha dimensão de que ela não é só importante, ela é gigante. E a Bianca conta a história dela desde os seus antepassados, escravizados, até hoje, passando por diferentes momentos em que a Sueli construiu o feminismo negro brasileiro. Ela foi uma dessas engenheiras, dessas arquitetas. O livro é delicioso, é uma história gostosa de ser contada. E eu entrevistei a Bianca Santana, essa entrevista que você assiste agora há pouco, agora na sequência, em que ela fala sobre o livro, fala sobre a Sueli, fala sobre feminismo negro e fala, claro, sobre o nosso Brasil, que a gente gosta de muita coisa, mas é muito racista. Eu te convido a assistir, te convido a comentar nas redes sociais da coluna. Valeu! Olá, Bianca, tudo bem? Boa tarde, obrigado pelo tempo na sua atribulada agenda e é um prazer para mim finalmente conseguir te entrevistar. Imagina, Guilherme, é uma alegria para mim, muito obrigada. Olha, vou te dizer uma coisa, eu gostei do seu livro porque você conta uma história de uma maneira deliciosa, então assim, para quem gosta de boas histórias, é uma história muito bem contada, muito gostosa. Mas eu tenho que te dizer também que eu aprendi muito sobre a Sueli, aprendi muito sobre feminismo negro, aprendi mais um tanto sobre esse nosso país tão racista. E eu queria começar te perguntando o seguinte, quanto tem de Sueli na Bianca? Que bela pergunta. Tem muito de Sueli em mim. E ao entrevistar a Sueli Carneiro para o livro, foram muitas horas de entrevista, em alguns momentos eu reconhecia tópicos próximos da trajetória da minha avó, em outros momentos, situações muito parecidas com as que a minha mãe já me relatou, e especialmente na experiência com a universidade ou com o movimento negro, me senti muito próxima da minha própria experiência. Então, eu encontrei muito de Sueli Carneiro na Bianca, não só pela minha trajetória de vida, mas também pela trajetória da minha família. Então, tem muito de Sueli Carneiro em Bianca. Tá certo. Como é que você conheceu a Sueli? Como é que foi o primeiro approach de vocês? Eu fui leitora de Sueli Carneiro. Então, ainda na universidade, eu busquei, a partir do próprio movimento negro, autoras e autores negros que eu não tinha como referência na própria universidade. E ali eu não entendia bem as minúcias do pensamento de Sueli Carneiro, mas eu gostava do que eu lia. Já mais velha, depois de concluir o mestrado, quando eu voltei para alguns textos de Sueli, ainda da década de 1980, eu me encantei. Parece que eu acessei camadas do que ela tinha pesquisado, especialmente sobre o candomblé, que antes eu não conseguia acessar. E ali, Sueli Carneiro virou uma referência primordial para mim, bastante destacada de outras autoras e autores que eu costumava ler. Em 2017, eu era colaboradora da revista Cult e propus uma entrevista com Sueli Carneiro, que acabou sendo capa da revista. Então, a primeira vez que nós estivemos, nós duas, foi para essa entrevista, publicada em maio de 2017. Isso que eu ia te perguntar. E dali para a biografia, foi quanto tempo? Como é que nasceu a ideia da biografia?
Foi muito rápido, porque depois dessa entrevista, a Cult fez um lançamento. E aí, lançamento de revista é uma coisa diferente, pelo menos eu achei. Mas era uma oportunidade de estar com a Sueli mais uma vez, eu conversar com ela. Então, a gente fez um lançamento da revista. Depois disso, eu passei a encontrar a Sueli Carneiro em uma série de eventos, né, atividades tanto acadêmicas como militantes. E lógico, aí ela já me reconhecia, né? Como dizem as pessoas mais novas, a Sueli Carneiro me notou. E sempre que a gente estava conversando, chegava alguém perto e falava: nossa, Bianca, ficou tão boa aquela entrevista, por que você não escreve uma biografia da Sueli? E de repente, pessoas variadas, de muitos contextos, começaram a me fazer a mesma pergunta. Até que, em março de 2018, com o assassinato da Marielle, eu decidi rever uma série de trabalhos meus que não faziam mais sentido. O assassinato de Marielle Franco pegou em mim, como eu imagino que para muitas pessoas, de um jeito forte, irreversível. E eu tinha um livro. Porque para mim ficou evidente naquele momento que mulheres negras podiam estudar, chegar à graduação, ao mestrado, ao doutorado, elas podiam até ser eleitas. Mas que se elas estivessem incomodando muito, mesmo com cargo de vereadora, elas podiam levar tiros na cara. Tinha uma expectativa na minha geração, que é a mesma geração da Marielle, de que a gente estava alcançando outro papel, né, outro lugar na sociedade brasileira. As pessoas falavam mais de um protagonismo de mulheres negras, a gente tinha acessado lugares em que as que vieram antes de nós não tinham acessado, a gente acreditou nisso. E o assassinato da Marielle mostrou que não é bem assim, que é outra coisa. Nos mostrou uma dureza do racismo que talvez a gente não tivesse compreendido ainda, e da misoginia, do machismo. Por isso eu decidi rever uma série de trabalhos. Eu tinha um livro prometido para a Companhia das Letras que não fazia mais sentido para mim. E eu marquei um almoço com a minha editora para dizer para ela que eu não escreveria o livro. E ela falou: não, mas calma, a gente pode pensar em outro livro. Tem algum projeto que faça sentido para você agora? Eu falei: olha, nem tô conseguindo pensar. Aí ela me perguntou: por que você não faz uma biografia da Sueli Carneiro? Aí eu falei: até você, né? Então eu decidi conversar com Sueli e ela disse que se eu quisesse fazer a biografia eu poderia fazer. Bianca, uma das coisas mais legais do livro, para quem gosta de história, é quando você mergulha no Brasil Colônia para contar a história dos ancestrais da Sueli. Conta um pouquinho pra gente como é que foi esse trabalho e o que se descobriu. Foi um trabalho muito prazeroso. A própria Sueli tirava sarro de mim, que eu não posso ver um papel amarelo, que eu adoro. Ao mesmo tempo, eu tinha pouca experiência de pesquisa em arquivo, então eu aprendi muito. E eu contei muito com a ajuda qualificada de pesquisadoras e pesquisadores mais experientes. Então a professora Ivana, da UFMG, que trabalha com arquivologia e conhece muito a região de Grão-Mogol, no norte de Minas, foi alguém que me ajudou demais. O professor José do Carmo, que pesquisa a história dos povos bantus em Minas Gerais e que é da cidade de Ubá, onde nasceu o pai de Sueli Carneiro, me ajudou demais. A própria Fernanda Carneiro, uma feminista que vive no Rio de Janeiro, mas nasceu em Ubá, me apontou uma série de caminhos, o Helder, irmão dela. Então eu tive muita ajuda qualificada para fazer pesquisa. Sueli Carneiro sabia o primeiro nome dos avós paternos, que nasceram, como eu disse, em Ubá, Minas Gerais, mas ela não tinha informações sobre eles. Ela sabia que o pai saiu de Ubá aos 17 anos de idade e que depois ele voltou para buscar os irmãos, para viverem em São Paulo. E por último, o pai e a mãe também. Mas ela não tinha nenhum outro detalhe. Ela tem uma tia de mais de 90 anos de idade com quem ela não me deixou conversar por um bom tempo e eu decidi ir para Ubá, então, fazer pesquisa. Pesquisando em cartório, igreja, eu encontrei primeiro o nome de uma avó da Sueli, Maria Gaivota, uma mulher que nasceu em 1856 em Grão-Mogol, norte de Minas. Essa mulher tinha um pai chamado Manuel Gaivota e depois Josefina, o nome da mãe dela, que eu encontrei mais tarde. Em Grão-Mogol, nessa metade do século XIX, ainda existia um ciclo do diamante. Ela nasce muito perto do início do ciclo do café.
Em 1850, a gente tem a proibição do tráfico transatlântico. Não podiam mais vir legalmente pessoas escravizadas da África para o Brasil. É quando cresce o tráfico interno. O café crescia muito como atividade econômica em Minas Gerais e em São Paulo. Então esse tráfico interno vira muito comum, de pessoas que saem da região mineradora e são vendidas para a região do café. Se Maria Gaivota e o pai dela, Manuel Gaivota, fossem pessoas livres, libertas, elas dificilmente fariam o tráfico dos escravizados. As pessoas que eram libertas, elas costumavam ficar no lugar para todo mundo saber que elas eram libertas e não correrem o risco de serem escravizadas de novo. Então, por eles terem feito esse fluxo, e aí eu encontrei documentos que mostravam o número exato de pessoas que saíram da região de Grão-Mogol vendidas e das pessoas que chegaram escravizadas em Ubá, vindas de outras regiões do país. Então, tanto Maria Gaivota quanto Manuel Gaivota vieram escravizados, muito possivelmente. Maria Gaivota, então, em Ubá, tem um filho chamado Horácio e ela registra esse menino sozinha, sem o nome do pai. Então, o sobrenome Carneiro não aparece nem na criança, recém-nascida, e nem no nome dela. Aparece em uma testemunha do nascimento. Um homem chamado José Honório Carneiro. Por que é que um homem é testemunha do nascimento de uma criança preta? E eu vim a saber que José Honório era um homem branco da família proprietária de terras, ele mesmo era comerciante, uma família muito poderosa na cidade, a família que fundou a cidade de Ubá. Então, por que esse homem branco poderoso é testemunha de nascimento de uma criança preta? Era muito comum nesse período os homens que não podiam registrar os seus filhos, chamados adulterinos, porque na legislação do Brasil da época, ainda era uma legislação da época medieval europeia, né? Pela lei, mesmo que esse homem quisesse registrar a criança, ele não poderia. Eu não sabia disso. Isso também me permitiu fazer muitas outras reflexões sobre a nossa história que eu não conhecia. Então era comum que eles fossem ou padrinhos de batismo ou testemunhas no nascimento. Por isso a hipótese de que José Honório seja pai de Horácio não é uma hipótese descabida, pelo contrário, ela é uma hipótese bastante forte, segundo eu consegui conversar com várias historiadoras e historiadores. E aí, quando a gente olha para a árvore genealógica desse homem, a gente encontra uma série de nomes famosos da nossa história. Então, ele, José... Tô aqui, ó. Honório Januário Carneiro era o nome dele, me perdoa. Ele era filho de Justina, que é irmã de Teresa. E quando a gente vai olhar, essa Teresa, ela era mãe de José Cesário de Faria Alvim Filho, que é bisavô do Chico Buarque, por exemplo, e que era avô do Afonso Arinos, que foi responsável pela primeira lei de discriminação racial no Brasil. Então, nessa hipótese de árvore genealógica, Sueli Carneiro seria prima distante de Afonso Arinos e de Chico Buarque. Isso foi uma coisa que eu achei divertida quando li, mas que mostra muito como era uma sociedade racista, mas era uma única sociedade, né? Que essas coisas eram embrincadas, né, uma na outra, né? Exatamente. E o que significa ser filho legítimo e esse filho chamado adulterino em relações que não eram aceitas. Relações entre homens brancos e mulheres negras, que muitas vezes se davam porque as pessoas construíam vínculo amoroso afetivo, mas outras tantas vezes se davam também por meio da violência e por as mulheres serem posses desses homens. A própria Sueli Carneiro tem um texto em que ela fala sobre o estupro colonial e como a nossa miscigenação no Brasil, ela é fruto
desse estupro colonial e não necessariamente de uma relação amorosa. Então, por mais que nós todos sejamos uma mesma coisa, as condições de filhos legítimos, reconhecidos, brancos ou mais claros eram muito diferentes dos filhos pretos, mais escuros e que não carregavam sobrenome e nem tinham herança. Esse é o Brasil. Então, por muito tempo a gente falou na democracia racial brasileira como se a miscigenação tivesse oferecido as mesmas possibilidades para pessoas de todas as cores. E isso não é verdade. Por mais que as famílias sanguíneas possam ser as mesmas ou muito parecidas, o papel social, as condições de vida de quem teve o sobrenome e a herança é muito diferente de quem não teve. De quem não teve o pai. Dessas famílias, Maria Gaivota, por exemplo, porque depois Sueli me deixou entrevistar a sua tia. E a tia me contou dessa avó, que teve 3 filhos, cada um com um homem diferente, e ninguém sabia quem era o pai. Porque fossem os pais brancos ou homens negros escravizados, muitas vezes essas famílias não podiam ter vínculo sanguíneo, porque às vezes o homem era vendido para um lugar, a mulher para o outro, o filho para o outro. Então, famílias sanguíneas destruídas e que mesmo que acontecesse a miscigenação, as crianças miscigenadas não tinham o convívio com os pais e nem as condições socioeconômicas desses homens. Vou te lançar um desafio, vou te pedir um TED de 1 minuto, 2 minutos, mas quem é a Sueli Carneiro? Sueli Carneiro é uma ativista. Ela é do Instituto Gueledés, né? Gueledés, Instituto da Mulher Negra, uma das fundadoras de Gueledés e uma das atuais coordenadoras, que participa ativamente de ações do movimento de mulheres negras e do movimento negro brasileiro. Sueli Carneiro é também uma pesquisadora. Ela estudou filosofia na Universidade de São Paulo, fez doutorado em educação e contribuiu imensamente para as nossas formulações teóricas, para compreender o que é o racismo no Brasil, quais são as especificidades do nosso racismo. Talvez um dos traços mais únicos da Sueli, mais importante, sem dúvida, de que ela é uma feminista negra, né? Isso é muito interessante porque eu acho uma das melhores histórias todas do livro, a do prólogo, em que você fala de uma peça que está ocorrendo no Sion, em São Paulo, salvo engano, em 1982. 82? 82. Tribunal Berta Lutz. Isso, e que o Abdias do Nascimento, ele é o único negro ali, entre vários outros ativistas e defensores de direitos humanos. E um tribunal feminista, Tribunal Berta em Lutz, que tem um homem negro e não tem mulheres negras participando naquela abertura do Tribunal Berta Lutz. Eu queria que você me contasse contasse para a nossa audiência aqui, para o internauta, qual é onde entra a Sueli nessa história, que eu achei essa história muito saborosa. Ai, que bom. Foi uma história que me impactou muito. Quando eu ouvi essa história da Sueli, ela me contou de forma muito emocionada, e é uma história que significa muito mesmo da trajetória de Sueli Carneiro, que é uma feminista responsável por o feminismo no Brasil considerar raça como eixo primordial. Ela falou muitas vezes sobre enegrecer o feminismo e ela fez isso. Então, imagina, Tribunal Berta Lutz, 1982, um encontro feminista em que tem mulheres brancas participando, alguns homens brancos e só um homem negro. E aí tem umas pretinhas na plateia, para usar as palavras da Sueli. Dentre essas pretinhas está a Sueli Carneiro. Abdias, ator, além de um político intelectual muito importante, toma o palco e fala: já que não tem mulheres negras aqui, me faço cavalo de nossas ancestrais. Então começa a dizer: porque nós, mulheres negras,
E é muito forte, muito impactante. Ele fala que as mulheres negras não estão ali, mas que muitas delas estão nas cozinhas das mulheres brancas ou cuidando das crianças para que as brancas estivessem ali. Faz um discurso muito coerente, muito bonito e bastante feminista. Ao final do encontro, Sueli Carneiro, que ninguém conhecia, era uma jovenzinha ali sentada, vai até Abdias do Nascimento e diz: a gente agradece muito que o senhor tenha falado por nós. É uma honra, mas isso não vai mais precisar acontecer, porque nós vamos chegar. E é a história para o prólogo, promessa né? É a história para o cumprida. prólogo, né? É a história. Agora, como é que é a concepção da Sueli sobre diálogo? Quando é o momento de dialogar, quando é o momento de lutar, quando é o momento de lutar no sentido de brigar, de marcar posição, de ser mais enfático na defesa. Como é que ela vê isso? Sueli Carneiro é filha de Ogum e ela se baseia muito na mitologia dos orixás, até para explicar a própria personalidade. Ogum é guerreiro. Sueli Carneiro está sempre com a sua espada. As palavras de Sueli Carneiro são a sua arma para uma luta política que ela trava de diversas formas, mas principalmente pelo diálogo. Sueli Carneiro conversa com todo mundo em diversos fóruns muito diferentes, mas ela tem sempre uma posição firme, coerente, em que ela está ali com as suas palavras muito afiadas para dizer o que é necessário para uma luta em benefício da população negra e das mulheres brasileiras. Então, diálogo para Sueli Carneiro não é algo diferente de luta. Pelo menos não me parece isso. Pelo contrário, diálogo é uma das principais armas de Sueli Carneiro para travar o que ela chama de bom combate. Muito bom. Se você fosse recomendar a quem nunca leu a Sueli Carneiro um primeiro livro, qual você recomendaria? O Escritos de uma Vida condensa uma série de artigos e ensaios escritos por Sueli Carneiro ao longo da vida. Então é um livro, né, que traz muitos textos de períodos diferentes da Sueli Carneiro. Me parece um livro abrangente, eu começaria por ele. Você tem um capítulo que eu acho que se chama exatamente Os Homens Negros Misóginos, ou uma coisa assim. Mas você fala dos homens negros que são machistas, são misóginos, e de como que ela entra nisso. Queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre esse capítulo. Sim. Sueli Carneiro se descobre feminista ouvindo Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez é uma antropóloga brasileira muito importante, que estudou também psicanálise, estudou história e que também foi ativista do movimento negro. Lélia Gonzalez foi uma pensadora que formulou o sujeito político mulher negra, exatamente por dizer que o movimento feminista tem muito racismo, assim como o movimento negro era protagonizado por homens negros machistas. E que as mulheres negras, ao transitarem nesses dois espaços e também nos partidos, nas entidades de classe, elas precisavam se constituir como um sujeito político autônomo, que ao mesmo tempo denunciasse o racismo e o machismo. E a maior parte dessas mulheres, também pobre, precisava fazer luta de classe. Então Lélia falou sobre, né, essa tripla exploração a que as mulheres negras eram submetidas. Então, Sueli Carneiro, quando ela se coloca no movimento negro, ela se coloca como uma mulher negra, um sujeito político mulher negra. E a relação dela com o movimento feminista também vem desse lugar de autonomia. Então, ela denuncia tanto o racismo do movimento feminista quanto o machismo do movimento negro. E o que ela enfrenta muitas vezes
nas lutas conjuntas desses movimentos é, assim, uma misoginia, um machismo muito pesado de vários companheiros, né? Os homens negros, eles são, sim, muito oprimidos pelo racismo e pela desigualdade de classe, mas isso não faz com que eles não reproduzam o machismo tão presente na nossa sociedade. Sueli fala sobre isso, escreveu sobre isso e travou também batalhas em relação a isso. Foi bastante atacada em diversos momentos e eu tento contar um pouco disso no livro. E tem algum episódio desses que você acha que seja mais icônico, desse incômodo dos homens negros com a chegada dela? Quando eu apresentei Sueli Carneiro, eu falei que ela foi uma das fundadoras do GLE10, Instituto da Mulher Negra. Ela e outras mulheres, em 1988, fundaram essa instituição, que é das mais antigas, né, organizações de mulheres negras no Brasil. Quando elas fundam o GLE10, elas têm a intenção, e isso, imagina, 88, nasce a Constituição, saída do regime militar, parte da sociedade civil brasileira se organiza em ONGs, em ONGs. Isso não era muito comum para pessoas negras ou entidades do movimento negro. Mas Sueli tinha tido uma experiência no governo, então no estado de São Paulo, ela foi do Conselho Estadual de Condição Feminina, com Montoro governador. Depois, no governo Sarney, existiu o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, em que Sueli Carneiro era coordenadora da mulher negra. Mas ela percebeu uma série de limitações e de necessidades, estando no governo, que ela não gostaria de viver. Tinha ali um beijamão, nas palavras dela, que ela não tinha condição de fazer. Então ela queria atuar como sociedade civil. Mas também queria atuar profissionalmente na formulação e na implementação de políticas públicas. E para isso, a figura jurídica é a organização do terceiro setor, é a ONG. GLE10, então, se coloca como uma ONG e busca financiamento internacional. Sueli mesmo recebe, ela é Fellow Ashoka, uma das primeiras no Brasil, então ela recebe uma bolsa para constituir, né, GLE10, e depois recebem financiamento da Fundação Ford. GLE10 sempre prezou por autonomia e recebia financiamento internacional para executar os seus projetos. Isso foi muito atacado por alguns setores do movimento negro. E teve uma troca de e-mails em que, para mim, fica muito explícito o machismo, porque um homem do movimento negro se refere a GLE10 como as prostitutas do imperialismo. Mesmo que existisse uma discordância política de receber financiamento internacional, não dá para falar desse jeito. É um machismo muito escancarado. Então, para mim, esse é um exemplo forte do machismo que elas precisaram enfrentar. Você me deu a deixa para eu te fazer uma pergunta que estava mais para o fim, que é sobre uma das frases mais fortes, para usar uma palavrinha que está na moda, mais emblemáticas da Sueli, que é a frase que te deu nome ao livro, que é: entre esquerda e direita, eu continuo preta. No começo dos anos 2000, Sueli Carneiro deu uma entrevista para a revista Caros Amigos, em que perguntaram sobre a eleição do Celso Pitta aqui em São Paulo. Porque teve uma frase muito mal colocada da Luísa Erundina, em que ela dizia que ela era mais representante dos negros do que o Celso Pitta. E à época, Sueli Carneiro, GLE10, se posicionaram, dizendo que tudo bem, elas podiam até estar alinhadas politicamente com Luísa Erundina, mas que a Erundina tinha muitas críticas a fazer ao Pitta pela política. Mas não dá para uma mulher branca dizer que ela representa a população negra, ou para desqualificar um sujeito a partir da sua condição racial. Não dá para fazer isso. Então, você critica o Celso Pitta pela política que ele faz. Se a gente fosse cometer um anacronismo e entender um paralelo nos dias de hoje, a crítica que a gente faz ao Bolsonaro não passa por ele ser um homem branco. A gente tem bastante para falar da política que ele tem promovido, da política de morte do governo dele. Agora, quando a gente tem pessoas negras, a gente traz a condição racial em primeiro plano, como se não existisse diversidade ideológica entre pessoas negras.
E então, uma defesa a ser feita é de que as pessoas negras precisam, elas podem assumir posições políticas diversas. Bom, nessa conversa em que Sueli explicava o pronunciamento dela em relação ao Celso Pitta, ela soltou essa frase emblemática, explicando o quê? Que a direita conseguiu, na década de 1990, trazer Celso Pitta como candidato a prefeito da maior cidade do país. Um movimento que a esquerda até hoje não conseguiu fazer. Então você tem uma esquerda que faz um discurso, mas que na prática continua com pessoas brancas no poder. Só que ela não tem nenhuma ilusão em relação à direita. Ela sabe que a direita não quer colocar pessoas negras à frente para serem antirracistas. A direita quer pessoas negras subjugadas, quer perpetuar o racismo. Só que a esquerda, que diz ser antirracista, tem poucas posturas efetivas antirracistas. Por isso, então, ela diz, entre a esquerda e a direita, continuo preta. Você, recentemente, você interrompeu sua coluna num grande veículo nacional, dizendo que parte da razão é porque você está muito ocupada. Eu vi isso porque a gente demorou a conseguir marcar o nosso papo, mas também como uma espécie de um statement, né, político e jornalístico de reação à forma como a cobertura dos assassinatos de pessoas negras no Rio de Janeiro vinha sendo feita. Queria que você contasse um pouco dessa história e a razão que te levou a tomar essa decisão. A gente vive um momento em que diversos veículos querem se mostrar diversos, plurais, abertos, antirracistas. Mas a gente vê pouca prática. Então, quando um veículo assim me convida para ser colunista, eu percebo, evidentemente, os benefícios que isso me traz pessoalmente e também para as causas sobre as quais eu escrevo. Só que eu também percebo o benefício que isso traz para os veículos. Eles têm mais condição de dizer que eles são antirracistas se eles têm colunistas negros. Só que aí não adianta nada você ter meia dúzia de colunista negro falando uma coisa e você continuar na sua cobertura hard news ou naquilo que você faz de reportagem com um mesmo olhar para o que acontece no Brasil. E se fosse bom jornalismo, a gente podia até conversar. Só que um jornalismo que, em vez de noticiar fatos, ele traz a justificativa de relações públicas da polícia militar para assassinar pessoas, isso é inaceitável. Inaceitável. O jornalismo, ele questiona o poder. Ele não propaga a versão oficial de nada. E aí eu tenho uma versão oficial de que uma mulher grávida negra foi executada com um tiro no meio da rua porque foi um confronto. Essa versão é a versão da polícia, de onde saiu o disparo. Quando você entrevista os moradores da região, ninguém fala de troca de tiro, não houve confronto. Existiu a polícia atirando em uma mulher grávida na rua, como já atirou em uma van e assassinou uma criança, como atira na escola e assassina a criança, como atira aleatoriamente, invade a casa das pessoas, assassina as pessoas quando elas estão dentro de suas casas, sempre com a versão do confronto. O jornalismo, ele questiona o confronto, ele investiga, ele denuncia, ele não coloca a versão oficial da polícia na manchete. Ele não defende o Estado assassino. E aí, uma demanda do movimento negro é chamar de genocídio negro, porque é o nome que tem, de acordo com parâmetros internacionais. Mas tudo bem se a imprensa acha que isso é comprar um lado. Não usar a palavra genocídio. Eu acredito que deveria usar, mas não quer usar a palavra genocídio? Utilize palavras, então, que deem conta dessa imparcialidade que você busca. Agora, troca de tiro, tratar como fato isolado, isso distorce a realidade. Isso não é jornalismo. Essa questão, outro dia eu dava dando uma entrevista para a Leda Nagli e
E aí uma das pessoas, eu não sei se foi ela, ou se foi... Não, foi ela, não tinha comentário de internauta, não. Ela perguntou sobre a coisa do genocídio. Eu não sei se ela perguntou sobre a coisa do genocídio ou se ela estava... era um outro ponto e eu trouxe à tona a questão do genocídio, que há uma discussão jurídica muito pertinente se o que está acontecendo é um genocídio ou não. E, do ponto de vista jurídico, eu fui convencido de que não é um genocídio ainda caracterizado. Se houver uma caracterização de que em relação aos índios houve, aos indígenas houve, aí dá pra gente falar de genocídio. E aí eu falei na sequência isso, mas pra mim tem muita clareza de que o que acontece com pessoas negras pobres no Brasil é genocídio. E mesmo juridicamente é controverso, né? Então tem juristas que afirmam que não há base para isso e tem outros que afirmam que sim, é genocídio. Eu não sabia que havia essa disputa. Existem. Eu achei que fosse meio que um consenso, não é então? Não é um consenso. O Thiago Amparo tem um texto muito bom publicado sobre isso. Ele é professor do curso de Direito da GV e ele traz outros juristas argumentando que sim, o que existe no Brasil é um genocídio. Eu vou procurar, muito bom. A palavra genocídio, desculpa Guilherme, mas a palavra genocídio ela já foi usada até por uma observadora da OEA, da Organização dos Estados Americanos. Ela já usou a palavra genocídio em um documento. O próprio Estado brasileiro tem a CPI do Senado e da Câmara de 2017 também usa a palavra genocídio. É uma disputa. Olha, eu ficaria horas aprendendo com você, como eu aprendi com o seu livro. Te agradeço muito pelo teu tempo e boa sorte, que você tenha bastante tempo livre para escrever outro livro gostoso como esse. E, enfim, foi um grande prazer. Obrigado. Muito obrigada, Guilherme. Desculpa a demora, é que além do muito trabalho eu tenho 3 crianças e eu te agradeço muito por essa conversa boa. Obrigada.